Com a palavra o senador Sérgio Moro. E logo em seguida faremos um intervalo, senhores. Muito rapidamente, presidente, aqui é o depoente João Carlos Camargo Júnior. Eu já entendi que ele vai ficar em silêncio a maioria das questões, mas o senhor já confirmou que o senhor era sócio da Marketing Connection Group. O senhor era também administrador dela? Sim. Sim? Na verdade, só tem um sócio, né? Onde ficava essa empresa, senhor João? Vossa Senhoria, eu permanecerei em silêncio. Ela tinha um endereço, uma sede fixa, tinha funcionários? Me permanecerei em silêncio. Senhor João, aqui já foi dito por todos os demais, né? Foi recebido aí, segundo os dados preliminares que temos, 24 milhões da Marketing Connection Group, essa associação AMAR. O senhor confirma esses valores, esse recebimento? Vossa Excelência, me manterei em silêncio. Aqui ficou evidenciado que a AMAR é uma dessas empresas envolvidas no roubo dos aposentados e pensionistas, foi beneficiária de descontos fraudulentos feitos nos benefícios desses aposentados e pensionistas. E seguindo o fluxo de dinheiro, chega a essa empresa que o senhor é sócio. O senhor tem alguma explicação? O senhor foi usado? A empresa existia, era de fachada? O senhor se locupletou? O senhor entrou nessa, vamos dizer assim, de inocente? O senhor tem alguma defesa em seu favor em relação a esses fatos? Vossa Excelência, nesse momento, me permanecerei em silêncio. Consta também, senhor João, que mais do que o desconto dos benefícios fraudulentos, que enriqueceu muita gente, mas ficamos todos nós estarrecidos semana passada ao ver as notícias de que o ex-presidente do INSS, que esteve aqui, aliás, confrontou os parlamentares, falou com enorme arrogância, como se fosse uma espécie de vestal, a pessoa mais honesta do mundo, mas a Polícia Federal colheu evidências, e isso motivou o pedido de prisão preventiva, de que ele recebia um mensalão de R$250 mil mensais. O presidente do INSS nomeado durante esse governo Lula. Então ele estava ali no topo desse esquema criminoso. E temos outros personagens também, em relação aos quais já se tem indicativo de pagamento de suborno, como o ex-procurador-chefe do INSS, o Virgílio Oliveira, o André Fidelis, que era diretor de benefício geral do INSS. A indagação que fica, evidentemente, a sua empresa recebeu 24 milhões, em princípio, suspeita de lavagem de dinheiro, já que o senhor também não esclarece, né, os motivos desse fato. Esses pagamentos de suborno a funcionários do INSS, o senhor tinha conhecimento desses pagamentos? Vossa Senhoria, me manterei em silêncio. A sua empresa efetuou pagamentos direto ou indiretamente a funcionários do INSS? Manterei em silêncio, senhor. Havia um percentual desses 24 milhões que foram direcionados a funcionários do INSS? Me manterei em silêncio, senhor. Agentes políticos, senhor João Camargo, um esquema desse tamanho é muito difícil que tenha sido realizado sem qualquer espécie de conivência ou participação de agentes políticos. Aliás, eu entendo que aqui nós precisaríamos sim decretar a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-ministro Carlos Lupe, da Previdência, do atual ministro Volney Queiroz. Pode ser que não tenha nada nessas quebras, mas diante da dimensão desses acontecimentos, me parece que no mínimo nós temos que investigar e apurar esses fatos. Agentes políticos envolvidos nesse esquema criminoso, o senhor tem conhecimento de pessoas, agentes políticos envolvidos? Sua empresa pagou suborno para algum deles? Vossa Excelência, me manterei em silêncio. Senhor João, é evidentemente um direito do senhor ficar em silêncio, ninguém vai lhe censurar em relação a isso, mas eu já disse para outros também investigados nessa comissão que aqui o senhor está falando para o país, para o Brasil, né? E essa é aquela oportunidade que o senhor tem de apresentar um álibi. Não vejo o senhor, não vejo com clareza que o senhor seria o mentor desse esquema criminoso, que o senhor seria o grande artífice de um grande esquema de lavagem de dinheiro. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho
considerando que o senhor tinha uma atividade econômica lícita e através da qual o senhor retirava proveitos como a alfaiataria, né? E na dimensão que o senhor praticava, imagino que o senhor tinha aí ganhos. Agora, quando o senhor vem aqui, a empresa que o senhor administrava recebeu 24 milhões roubados de aposentados e pensionistas, o que a gente espera é ouvir uma explicação. Se o senhor não tem, normal que não fale. Mas se o senhor tem, essa seria a oportunidade para o senhor fazer uma mínima defesa aqui do seu lado. É claro que o senhor advogado, né, deve orientar, não, faça isso nos autos, no processo. Mas o senhor não vai ter um outro momento como esse, no qual o senhor vai poder falar para as câmaras de televisão e para o país. Ou senão vai sair daqui com a imagem, né, mais quebrada do que já está desde que o seu nome apareceu nesse escândalo pela primeira vez. Então, indago ao senhor novamente, o senhor tem algum álibi, alguma defesa, alguma justificativa em relação a esses 24 milhões que a Marketing Connect Group recebeu, empresa que o senhor administrava? Alguma explicação mínima que o senhor gostaria de manifestar? Vossa Excelência, infelizmente, nesse momento, ficarei em silêncio. Presidente, só quero aqui também registrar, não estava no começo da sessão, a necessidade de nós nos debruçarmos sobre esse comportamento do advogado-geral da União, as notícias de hoje, né, na imprensa, de que teria inicialmente poupado daquelas medidas de bloqueio administrativo, tanto o Sindinap, e aqui me parece que a razão é óbvia, porque tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, mas inclusive também a Conafer. A Conafer é uma situação hoje que grita, porque o dirigente dela que esteve aqui, outro também que compareceu com toda a sua arrogância, está foragido. É um fugitivo da justiça e foi aqui revelado pelo pedido da Polícia Federal que pagava um mensalão, né, para o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Nem fico imaginando, presidente, quanto que esse Stefanuto deve ter recebido, se ele recebia 250 mil reais mensais só da Conafer. Mas diante desses fatos, dessas revelações, fica ainda mais gritante aquela omissão inicial do advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, e creio que essa comissão tem o dever, né, de solicitar explicações e esclarecimentos a respeito desse comportamento, de deixar essas duas associações tão envolvidas nesses delitos de fora daquele pedido de bloqueio. Em relação ao depoente, não tenho mais perguntas a fazer, lamentando, porém, senhor João, que o senhor tenha se envolvido em um crime tão grave e que o senhor venha aqui e não consiga prestar um esclarecimento mínimo. Poderia até chegar aqui e dizer, olha, foi isso, eu não tinha conhecimento, fui usado, vou detalhar minha defesa oportunamente ali perante a Polícia Federal. Mas o senhor chegar aqui e não dar a mínima explicação, sinceramente, a meu ver, é algo vergonhoso da sua parte. Espero que o senhor preste contas na Justiça. Muito obrigado ao senador Sérgio Moro. Obrigado, senhor. Não somente a questão do advogado-geral, mas também a Controladoria Geral da União. Que o ministro esteve aqui, foi confrontado com essa informação, negou, mas hoje a gente tem as informações que a CGU também não agiu no combate aos descontos e isso poderá ser revisto junto ao ministro Vinícius. Senhores, a sessão está suspensa por 1 hora.